No tempo de Gideão, Israel vivia sob a opressão severa dos midianitas, um povo nômade que, durante 7 anos, saqueava colheitas e rebanhos, deixando os israelitas em pobreza extrema. Eles eram forçados a se esconder em cavernas e fortificações improvisadas, vivendo com medo constante de ataques. A situação era consequência direta da desobediência de Israel às ordens de Deus, levando-os a uma posição de vulnerabilidade perante seus inimigos. Apesar disso, Deus, em sua misericórdia, ouviu os clamores do povo e decidiu agir, levantando Gideão como libertador. Gideão foi encontrado pelo anjo do Senhor enquanto malhava trigo em um lagar, escondido dos midianitas. Esse detalhe reflete a insegurança da época, onde até mesmo atividades básicas, como processar alimentos, eram feitas em segredo para evitar pilhagens. Deus escolheu esse momento de crise para demonstrar sua força e provisão, mostrando que Ele é capaz de transformar qualquer situação, mesmo as mais desesperadoras. Enquanto Gideão malhava trigo em um lagar, tentando proteger a pouca colheita que restava dos ataques dos midianitas, o anjo do Senhor apareceu a ele. O local escolhido por Gideão para realizar essa tarefa já era um símbolo da opressão. Um lagar, que normalmente servia para pisar uvas, não era adequado para malhar trigo. Essa atitude demonstra o medo e a precaução de um povo vivendo sob constante ameaça. O anjo saudou Gideão com as palavras: "O Senhor é contigo, homem valente." Essa declaração parecia contraditória à realidade. Gideão, ao ouvir isso, questionou: "Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?" Ele expressou sua incredulidade e reconheceu a dura situação de Israel, sentindo-se pequeno e incapaz de realizar algo significativo. Porém, Deus enxergou em Gideão não o homem que ele era naquele momento, mas o líder que ele poderia se tornar sob sua orientação. A resposta divina foi direta: "Vai nesta tua força, porventura não te enviei eu." Deus escolheu Gideão, não por sua força ou confiança, mas para demonstrar que sua obra não depende da capacidade humana, mas de sua soberania e poder. Essa interação inicial entre Deus e Gideão reflete como, mesmo em nossas fraquezas e dúvidas, Deus nos chama para propósitos maiores, confiando que Ele proverá tudo o que precisamos para cumprir a missão. Gideão estava vivendo em um contexto de medo e opressão quando o anjo do Senhor lhe apareceu, referindo-se a ele de maneira surpreendente: "O Senhor é contigo, homem valente." Para alguém escondido, malhando trigo em segredo para evitar os saqueadores midianitas, essa saudação parecia irônica e contraditória. Contudo, ela revelava algo essencial. Deus via em Gideão um potencial que ele mesmo não enxergava. Perplexo, Gideão respondeu com uma mistura de dúvida e desabafo: "Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?" Sua fala refletia a frustração acumulada de um povo que clamava por libertação, mas não via respostas imediatas. Além disso, ele questionava sua própria capacidade de ser parte de uma solução, dizendo: "Eu sou o menor na casa de meu pai." Ainda assim, Deus não se deixou deter pelas inseguranças de Gideão. Sua resposta foi carregada de afirmação e propósito: "Eu estarei contigo, e ferirás os midianitas como se fossem um só homem." Com isso, Deus não apenas confirmou sua presença, mas também deu a Gideão a certeza de que a vitória viria, independentemente de sua força ou posição. Essa interação entre Deus e Gideão nos lembra que, muitas vezes, somos chamados a missões que parecem estar além de nossas capacidades. No entanto, é a presença de Deus que transforma nossas limitações em força e nosso medo em coragem. A história de Gideão nos mostra que Deus frequentemente escolhe pessoas comuns, com falhas e inseguranças, para realizar seus propósitos extraordinários. Quando o Senhor chamou Gideão, ele não focou nas limitações que Gideão enxergava em si mesmo, mas no potencial que seria liberado ao agir sob sua direção. O tema central aqui é claro: não é sobre quem somos, mas sobre quem Deus é. Gideão se considerava fraco e insignificante, mas Deus via nele um líder capaz de libertar Israel. A mensagem é poderosa: Deus usa nossas fraquezas como um palco para revelar sua força. O que parece insuficiente aos nossos olhos é mais do que suficiente quando colocamos nossa confiança nele.
Essa verdade nos convida a refletir. Quantas vezes deixamos de avançar porque olhamos para nossas limitações em vez de para o poder de Deus? O chamado de Gideão nos desafia a acreditar que, com Deus, o impossível se torna possível, e nossas falhas podem ser transformadas em ferramentas para a vitória. Quando Gideão foi chamado pelo anjo do Senhor, ele estava em uma posição de grande insegurança. O cenário já era desolador. Os midianitas haviam saqueado as terras de Israel, deixando o povo em extrema pobreza e medo. Gideão, em particular, estava escondido enquanto malhava o trigo, tentando salvar ao menos uma parte da colheita. O diálogo entre ele e o anjo revela sua relutância e autoimagem distorcida. Quando o anjo saúda com as palavras "O Senhor é contigo, homem valente", Gideão questiona: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Ele expressa dúvidas legítimas, ecoando sentimentos que muitos de nós enfrentamos em momentos de dificuldade. Além disso, Gideão argumenta sobre sua falta de capacidade, dizendo: minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas Deus não se deixa deter pelas inseguranças de Gideão. Em vez disso, ele responde com uma promessa clara: certamente eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Essa interação nos ensina que Deus não está limitado pela nossa visão de nós mesmos. Ele nos chama, não porque somos capazes por nós mesmos, mas porque sua força se manifesta em nossa fraqueza. Gideão representa aqueles de nós que hesitam, que questionam, mas que, ainda assim, podem ser usados de forma poderosa quando confiam em Deus. Depois de ser chamado pelo anjo do Senhor, Gideão ainda sentia dúvidas profundas sobre sua capacidade e o chamado de Deus. Ele pediu sinais claros para confirmar que, de fato, o Senhor estava com ele e que cumpriria sua promessa. Um dos episódios mais conhecidos envolve o teste do orvalho na lã. Gideão pediu que, na manhã seguinte, um pedaço de lã que ele colocou no chão estivesse molhado de orvalho, enquanto todo o solo ao redor permanecesse seco. Deus atendeu ao pedido, e Gideão encontrou a lã encharcada, tanto que ele conseguiu torcer o orvalho e encher uma tigela de água. Ainda inseguro, Gideão pediu mais um sinal, desta vez invertendo a condição, que a lã permanecesse seca enquanto o solo ao redor ficasse molhado de orvalho. Mais uma vez, Deus respondeu exatamente como solicitado. Esses sinais foram suficientes para fortalecer a fé de Gideão e motivá-lo a seguir o propósito divino. Esse relato nos mostra que Deus é paciente com nossas dúvidas. Gideão, mesmo hesitante, não desistiu de buscar a confirmação do Senhor. Em nossas próprias vidas, podemos aprender a levar nossas incertezas a Deus, confiando que Ele entende nossas fragilidades e está disposto a fortalecer nossa fé de forma pessoal. Quando Gideão reuniu seu exército para enfrentar os midianitas, ele tinha cerca de 32.000 homens prontos para a batalha. No entanto, Deus tinha outros planos. Ele declarou que o exército era grande demais e que, se vencessem com aquele número, Israel poderia atribuir a vitória à sua própria força e não à intervenção divina. Deus começou a reduzir o número de guerreiros de maneira impressionante. Primeiro, ele disse a Gideão que permitisse que aqueles que estavam com medo fossem embora. Cerca de 22.000 homens partiram, restando apenas 10.000. Ainda assim, Deus insistiu que o exército era grande demais. Ele instruiu Gideão a levar os homens a um rio e observar como eles bebiam água. Apenas 300 homens que levaram a água às mãos e beberam de forma diferente foram escolhidos para lutar. Com este exército pequeno e improvável, Gideão avançou contra um inimigo numeroso, demonstrando que a verdadeira força vem de Deus, não do número ou da capacidade humana. Este evento nos desafia a confiar em Deus, especialmente quando os recursos parecem inadequados. A redução do exército de Gideão foi uma lição clara de que Deus não precisa de números ou força humana para realizar seu propósito. Ele deseja que confiemos completamente em sua provisão e poder, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Com apenas 300 homens, Gideão recebeu de Deus uma estratégia que parecia completamente ilógica à mente humana, mas que demonstrou o poder da obediência e da confiança no Senhor.
Cada homem foi equipado não com armas convencionais, mas com trombetas, cântaros de barro e tochas escondidas dentro desses cântaros. Na escuridão da noite, eles cercaram o acampamento dos midianitas. Seguindo as instruções de Gideão, os soldados tocaram as trombetas, quebraram os cântaros para revelar as tochas acesas e gritaram: "A espada do Senhor e de Gideão." Este som inesperado, combinado com as luzes repentinas no meio da noite, criou pânico e confusão no acampamento inimigo. Os midianitas, acreditando que estavam sob ataque de um grande exército, começaram a lutar entre si e fugiram em desordem. A estratégia de Deus desafia a lógica humana. O uso de trombetas e cântaros parecia improvável para vencer um exército vasto e bem armado. No entanto, Gideão obedeceu, e a vitória foi garantida. Isso nos ensina que, quando seguimos os planos de Deus, mesmo que pareçam incomuns ou irracionais, Ele pode operar milagres e realizar o impossível. A verdadeira vitória não vem de nossas habilidades ou estratégias, mas da nossa obediência e confiança no poder divino. Quando os 300 homens de Gideão seguiram fielmente a estratégia dada por Deus, o impacto foi imediato e avassalador. As trombetas ressoaram, os cântaros quebrados revelaram tochas brilhando na escuridão, e os gritos de guerra ecoaram ao redor do acampamento inimigo. Os midianitas, pegos de surpresa no meio da noite, entraram em completo caos. Em sua confusão e pânico, os soldados midianitas começaram a atacar uns aos outros, acreditando que estavam cercados por um exército gigantesco. Muitos fugiram em desordem, deixando para trás suas armas e provisões. A vitória foi total, e os israelitas, sob a liderança de Gideão, testemunharam a poderosa intervenção divina que os libertou da opressão. Esse evento destacou o poder de Deus em transformar uma situação aparentemente impossível em uma vitória esmagadora, sem que Israel precisasse depender de força humana ou números. Ele mostrou que Deus não precisa de muitos recursos, apenas de pessoas dispostas a confiar e obedecer. Essa foi a vitória de Israel, não apenas militar, mas também espiritual, pois reafirmou a soberania de Deus e sua fidelidade em cumprir suas promessas. Gideão é um exemplo poderoso de como Deus escolhe pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Ele não era um guerreiro renomado nem alguém cheio de autoconfiança, pelo contrário, sentia-se pequeno e insuficiente diante do chamado. Ainda assim, Deus o capacitou e transformou sua fraqueza em força. A vitória que Gideão alcançou não foi baseada na quantidade de soldados ou estratégias humanas, mas na obediência e na fé. Foi uma vitória que refletiu a glória de Deus e não de Gideão ou do exército de Israel. Sua história nos lembra que a verdadeira força vem de confiar em Deus, mesmo quando nos sentimos inseguros ou inadequados. Gideão nos ensina que Deus pode fazer grandes coisas através de nós quando damos passos de fé, mesmo em meio ao medo. Ele nos convida a confiar em sua liderança e a reconhecer que suas promessas sempre se cumprem, independentemente das circunstâncias. A história de Gideão nos desafia a refletir sobre as áreas em nossas vidas onde nos sentimos insuficientes, sobrecarregados ou incapazes. Muitas vezes, olhamos para nossos próprios recursos e concluímos que não temos o suficiente para enfrentar os desafios à nossa frente. Mas, assim como Gideão, somos chamados a colocar nossa confiança em Deus, que transforma limitações humanas em oportunidades para demonstrar seu poder. Pense em uma situação específica que você enfrenta atualmente. Pode ser um problema familiar, financeiro ou emocional. Agora, pergunte-se: eu tenho tentado resolver isso com minhas próprias forças ou confiei plenamente no controle de Deus? Deus não exige que sejamos perfeitos ou autossuficientes, Ele apenas pede fé e obediência. Assim como Gideão pediu sinais e recebeu confirmações, você também pode buscar orientação através da oração e da palavra de Deus. Lembre-se de que Ele é capaz de realizar coisas extraordinárias, mesmo com os recursos mais simples. Encorajo você a entregar seus medos ao Senhor, pedir a Ele coragem e sabedoria, e confiar que sua força será suficiente para cada desafio. Convido você a dedicar um momento para abrir seu coração a Deus em oração.
Assim como Gideão encontrou coragem para confiar no Senhor mesmo diante de suas inseguranças, você também pode experimentar a paz que vem da entrega total. Senhor, estou aqui diante de Ti com minhas dúvidas e medos. Ajuda-me a confiar no Teu poder e no Teu propósito, mesmo quando me sinto incapaz. Dá-me coragem para obedecer e seguir o Teu caminho, sabendo que em Ti sou mais que vencedor. Em nome de Jesus, amém. Que esta oração seja um lembrete de que Deus caminha ao seu lado, guiando e fortalecendo você em cada passo. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração,